Fala, mestres da automação, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como criar sua primeira automação utilizando o programa AutoHotkey na sua versão mais recente, no caso, a V2. Todos os vídeos anteriores que eu gravei aqui para o canal foram na versão 1, então, portanto, dessa vez vocês vão aprender a criar sua primeira automação na versão 2. E o mais legal é que vocês vão aprender a como configurar uma inteligência artificial, que vai ajudar vocês a criarem a automação de vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, para começar, a gente vai baixar o AutoHotkey. Vou pesquisar aqui no Google, AutoHotkey. O primeiro link, geralmente aqui, o site oficial. É esse daqui, a gente vai clicar em Download. E a gente vai baixar aqui a versão 2. Posteriormente, a gente vai baixar também a versão 1, que vai ser um complemento caso você queira executar ou seguir algum vídeo aqui do canal. Vamos executar aqui. Aqui você pode deixar para todos os usuários ou somente para o seu usuário. Caso você tenha mais de um usuário no seu computador, você queira instalar só para o seu usuário, você deixa aqui. Caso você queira instalar para todos os usuários do computador, você pode deixar nessa primeira opção. Clicar em instalar. Aqui é algo bem rápido, já que o AutoHotkey é bem leve. E basicamente é isso, ele já está instalado. Essa tela de início aqui, ela sempre mostra. Se você desmarcar essa caixa aqui, ela não vai mostrar mais. A gente pode fazer algumas configurações de início aqui. O editor, por enquanto, a gente não tem ainda. Eu vou ensinar vocês como baixar. E aqui tem essas configurações das versões também. E por enquanto, você pode marcar essa opção aqui, para quando a gente instalar também a versão 1. Esse aqui serve para a questão de acentos da nossa língua portuguesa, para ele detectar e não ter problemas. Então você pode deixar assim e fechar. O AutoHotkey basicamente ele está instalado. Ele em si ele não é nada, ele é só uma documentação. Então se a gente clicar aqui, por exemplo, usando o programa, ele vai abrir o AutoHotkey que seria para a gente. Então eu vou fechar aqui, eu vou abrir aqui, pesquisar AutoHotkey. Ele vai abrir essa parte aqui e a gente pode vir aqui, ó, em Help Files, que é basicamente toda a documentação. Aqui você vai conseguir ver, para quem aí já manja e entende, quais foram as mudanças da versão 1 para a versão 2. Eu trarei novos vídeos para o canal ensinando algumas coisas, tudo que mudou, o que a gente vai utilizar também. Mas você pode dar uma olhadinha aqui. E você também pode ver a mudança. Se você comparar aqui no caso, a versão 1 para a versão 2. Então, geralmente, quando a gente clica aqui, agora não tem mais uma opção para ver a documentação da versão 1. Acredito nesse caso porque a gente não tem ela instalado. Mas como a gente cria o nosso primeiro script, a gente pode clicar com o botão direito, vir aqui em novo e AutoHotkey Script. Caso você esteja no Windows 10, o menu vai ser mais ou menos assim e vai ter a mesma opção também. Clicando aqui, a gente pode dar um nome para o script. Vou colocar aqui, por exemplo, tutorial. Você pode escolher o caminho, que é onde a gente está aqui, o desktop. Aqui ele vai iniciar vazio o script e aqui ele já vai iniciar com o comando básico para a versão 2. Eu vou deixar ele aqui vazio. Eu posso clicar em editar, já quero criar. Vou colocar aqui para criar. Ele criou aqui o tutorial. Se a gente dar 2 cliques não vai acontecer nada, a gente não tem nenhum código. A gente agora pode editar ele, por exemplo, com bloco de notas. Se eu clicar aqui para editar com bloco de notas, a gente pode colocar aqui um simples comando, que é o message box. Message box. E aí a gente pode colocar o texto que a gente deseja aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui message box, escrevi errado aqui. Vou colocar aqui teste. Vou salvar, Ctrl S, você pode vir aqui e apertar em salvar. Vou fechar. E vou dar 2 cliques em executar, ele já vai abrir aqui essa caixinha. Porém,
é muito ruim a gente ficar editando aqui, a gente não tem sugestões, basicamente o bloco de notas comum é péssimo para utilizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar agora o nosso editor, que basicamente vai nos auxiliar, a gente vai ter um visual melhor. Então, para muitos de vocês aí que já conhecem, seria o Visual Studio Code, tá? Eu já tenho ele, é esse carinha azulzinho aqui. Porém, como esse daqui eu utilizo para o trabalho, para outras coisas, caso você também já utilize, já conheça e não queira misturar, a gente tem aqui o Visual Studio Code Insiders. Ele é basicamente a mesma coisa, só que ele recebe algumas atualizações antecipadas, tá? Então, ele... Isso é tanto que a cor dele é verde, até lembra bastante o AutoHotkey. Então, vou clicar para baixo aqui, ó. Vou colocar para instalar ele. A gente aceita aqui. Aqui você não precisa mudar, só avança. Aqui você pode colocar essa opção aqui, porque aí você vai conseguir abrir o código com ele no menu de contexto, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que seria o menu de contexto. O menu de contexto é quando a gente clica com o botão do mouse direito aqui. Por exemplo, se eu clicar com esse arquivo, abrir com, esse aqui é o menu de contexto. Aí vai aparecer aqui o Visual Studio Code Insiders. Então, terminou de instalar. A gente pode já iniciar. O de vocês não vai ter nada aqui, o meu apareceu algumas coisas recentes, porque ele é basicamente a cópia, né, o clone desse daqui, só que é diferente, ele recebe algumas atualizações. Aqui para começar, a gente pode criar um ambiente de trabalho, a gente abre aqui, no caso, uma pasta para a gente começar a trabalhar. Então, por exemplo, na área de trabalho nossa, não tem nada. Se você for criar alguns projetos, você pode vir aqui e colocar aqui, por exemplo, automações. E eu vou jogar esse tutorial aqui dentro. E aí já vai ser essa a nossa pastinha que a gente vai trabalhar. Automações. Pronto, a gente já está dentro do nosso ambiente de trabalho. E como dá para ver, a gente já tem aqui o nosso arquivo, tutorial.hk, que é o formato do AutoHotkey. Que inclusive não tem cor, não tem nada, como vocês podem ver. Isso porque o que a gente vai fazer agora, que é um dos mais importantes, a gente vai vir aqui na opção de extensão e vamos pesquisar aqui o AutoHotkey. E a gente vai instalar essa daqui, HK++, o AutoHotkey++. Vamos instalar e pronto. Agora vocês vão ver que já tem uma corzinha aqui dentro também. Ele mostra aqui embaixo, inclusive, que é a versão 2. Você pode sempre deixar para ele autodetectar. Se ele detectar que é a versão 1, ele vai executar seu código normalmente. Então, por exemplo, eu vou dar o play aqui e ele já executou aqui a versão teste, certo? E agora, se a gente quiser instalar, no caso, a versão 1, aí a gente vai lá no site e vai colocar aqui para baixar a versão 1. Então lembre-se da ordem, sempre instale o 2 e a 1 vai ser como um complemento. Então terminou de baixar aqui. Carregando e a gente vai colocar nessa primeira opção, instalar como uma versão adicional. Clicamos aqui. Bem rápido. Esse aqui é rapidinho. E pronto, a versão 1 já está instalada também. Isso é tanto que se a gente vir aqui em meu computador, arquivos de programa. Opa, era aqui mesmo, arquivos de programa, AutoHotkey. A gente tem a versão 2 e a versão 1. Então, eu vou aqui abrir o AutoHotkey agora. AutoHotkey. Ó. E quando a gente clica para abrir o arquivo de ajuda, ele pergunta qual versão a gente quer. Se a gente quer, primeiro, as versões offline, online. Pode sempre optar pela versão offline mesmo, já que você já baixou o AutoHotkey para isso. Então você pode abrir aqui, por exemplo, a versão 1. Você consegue ver. A diferença do online, se você vir aqui e abrir o online, é que é legal que você consegue mudar aqui, ó, da 1 para 2. Então, por exemplo, o nosso primeiro comando, o message box, que é para exibir uma mensagem na tela,
Ele era assim, tá? Todos os comandos eles eram assim. Eles eram separados os parâmetros por vírgula. Agora na versão 2, tudo é uma expressão. Eles são parâmetros, mas como expressão. Mas não vou entrar em detalhes agora, e vocês não precisam saber disso. Sabendo disso, agora quando a gente conseguiu fazer essa instalação, agora vocês vêm aqui no editor Settings, e vocês podem colocar o Visual Studio Code Insiders ou o normal, o que vocês forem usar, como padrão. E aqui não precisa mexer em mais nada, ele já tenta identificar baseado na versão. Então, aqui agora, vamos executar, está funcionando. Agora, se eu colocar do modo antigo, que a gente passava o parâmetro por vírgula, ele não está nem dando a sugestão aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no teste aqui, ó, teste. Tá vendo que ele já está dando um erro. Isso porque a versão tá 2 aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente pode vir aqui, ó. O autodetectar, a gente coloca aqui já, como a gente sabe, a V1. E aí a V1, a sugestão já vai ser diferente, já vai ser novamente a versão de antes, ó. Que ele já dá aqui as opções anteriores. Então vou colocar aqui a mesma coisa, teste, vou salvar e vai executar normalmente. Ele geralmente identifica a versão quando a gente cria um novo script. Aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui o menu, vou clicar aqui em novo script. E quando a gente coloca esse mínimo requerido aqui, a gente cria um novo script, por exemplo. Eu vou colocar aqui com direito. E aqui você vai ver que ele não aparece a opção para editar somente. Ele pede para a gente escolher abrir com Insiders, mas a gente pode clicar aqui em mais opções e vai ter a opção Edit Script. Ou você, em vez de clicar só com o botão direito, você segura o Shift e aperta o botão direito, que ele já vem direto nessas opções. Aí se você clicar em Editar Script, ele já entende que é para editar aqui dentro. E com essa linha de comando ele já entende que é a versão 2, tá? Então, aqui para o nosso primeiro script, quando você começa a digitar um comando, ele já autocompleta, certo? Aí você pode apertar o Tab aqui, ou para aparecer de novo a sugestão, você aperta o Ctrl espaço, tá? Ctrl espaço ele vai dar a sugestão e vai falar para você quais são os primeiros parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é o texto, depois o título. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o parênteses. Ele, conforme eu vou digitando, ele vai falando. Então, o primeiro aqui é o texto. Vou aqui, olá, vírgula, ele vai para o próximo. É o título, vou colocar aqui, por exemplo, seja bem-vindo. E caso a gente queira, a gente tem aqui as opções, e não vou entrar em detalhes, certo? Aqui ele já auto-identificou, esse aqui vocês podem ignorar, é porque eu tenho algumas coisas com Docker de vocês, possivelmente não vai aparecer. Posso dar o play e ele vai aparecer aqui, ó, seja bem-vindo. Olá. E agora a parte mais legal que a gente entra aqui é a da inteligência artificial. A gente vai baixar uma extensão aqui chamada o Copilot. É o GitHub Copilot, que é esse carinha aqui, que vai ajudar a gente. Você pode colocar nesse instalar pré-release, ele instala os dois, tá? Que vem junto com o chat. Ele é parecido com o chat GPT, só que ele é integrado direto no código. Ele lê o que você usa, o que você faz, e ele te dá sugestões, ou caso você peça para ele como fazer alguma coisa, ele vai te ensinar. Ele ainda não está bem treinado com a versão 2, que é mais nova, mas com a versão 1 ele funciona muito bem. Ele vai pedir para você fazer login para você usar, então vai aparecer aqui, ó, você logar com a conta do GitHub para poder usar ele, tá? Ou vai aparecer nesse cantinho aqui, certo? Eu vou clicar aqui, você pode colocar aqui com GitHub ou Google. Eu vou colocar aqui com GitHub. Eu vou continuar, dar permissão. E pronto. Vocês criem a conta do GitHub, não tem segredo. E aqui a gente pode pegar o modelo pronto aqui dele, o OpenAI, Azure, Gemini. A gente pode deixar também automático. Então, se eu pedir aqui para ele, por exemplo, tá? Crie um script em que quando eu apertar a
tecla ESC, ele apareça essa mensagem de boas-vindas. Ele está usando o contexto desse arquivo atual, tá? Para vocês verem, a gente pode, eu vou copiar essa mensagem aqui, caso saia, a gente pode remover e colocar o arquivo de exemplo. Mas eu vou deixar esse contexto e vou mandar para ele. Aqui a gente, na verdade, isso aqui você pode ignorar que vocês não vão ter esse problema aqui, tá? Aqui, na verdade, olha só, ele está com uma opção ask. Ask aqui significa perguntar, tá? Então ele não vai fazer. Agora, o agente, ele vai mexer no código. Então ele deu a sugestão, a gente pode vir aqui e aplicar, tá? Ó, cliquei, ele aplicou. Aqui ele está perguntando se a gente quer manter essa mudança. E beleza, aqui ele criou o código para a gente, tá? A gente tem outra opção aqui para inserir no cursor. Então, por exemplo, eu quero que ele insira aqui embaixo, onde está o meu cursor. Então, eu venho aqui, clico aqui, ele vai inserir esse código, tá? Ou a gente pode simplesmente copiar também. Mas agora eu vou fazer essa mesma coisa no modo agente, tá? Esse aqui vocês podem ignorar, tá? Que não vai ter esse problema de vocês. Eu vou pedir aqui a mesma coisa. Eu posso até apagar aqui e vou mandar aqui para ele. Então aí tá. Ele já criou aqui pra gente. O script foi atualizado, mas o AutoHotkey V2 exige que um bloco do hotkey use chaves. Aqui está a versão correta. E de fato, agora a gente precisa de chaves, tá? Então, vamos pegar esse código aqui dele. Ó. E vou colar aqui. E a gente pode executar. E quando eu apertar aqui a tecla ESC, ele vai aparecer a mensagem que a gente precisa. A gente tem vários usos aqui com ele, tá? Agora, outro uso legal, sem ser o chat, tá? A gente pode também aqui, selecionando, a gente pode apertar Ctrl I e na própria linha a gente pedir alguma coisa ou pedir para ele explicar. Por exemplo, o que essa linha faz? Olha lá. Eu vou subir aqui, ó. Essa linha exibe uma caixa de mensagem. Olá, é o título, seja bem-vindo. Nota o hotkey V2. Tá vendo que ele ensina certinho? Eu posso fechar. E ele vai te ajudar como? Ele vai te ajudar dando sugestões também. Então, por exemplo, que eu vou criar algumas variáveis para você que é iniciante não entende, não tem problema. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui vou criar uma variável chamada dia 1. Dia 1 é igual a, olha só que legal, segunda-feira. Eu vou dar o tab e ele vai autocompletar. Vou dar Enter. Se eu continuar escrevendo, ó, dei Enter, vou continuar dando tab, ó, ele vai dando sugestão pra gente, tá? Então, ó, dia 4, dia 5, e assim vai. Dependendo do que você estiver fazendo, soma, se você colocar aqui, por exemplo, como comentário aqui, escreva os dias da semana abaixo em variáveis. Olha só. Aí ele tinha começado aqui, por exemplo, dia 1. Vamos colocar aqui, segunda, dia 2, terça. Enfim, dependendo às vezes do que você manda aqui, ele pode escrever para você uma soma de função. Acredito que ele ficou agora aparecendo essa sugestão por causa do chat do que a gente tinha escrevido aqui. Por exemplo, ó, crie uma função que some 2 números. Olha só. Ó, tô só dando tab. Ó, ele até deu uma ideia. Ó, cria uma função que subtrai 2 números. Ó, tô só seguindo a ideia dele. E a gente já consegue agora, por exemplo, chamar essa função aqui e executar. Então, enfim, vocês conseguem utilizar aqui em tela o código que vocês precisam da sugestão. Vocês conseguem pedir aqui para o modo agente. Podem perguntar também. E além disso, vocês têm aí a sugestão dos comandos. Pessoal, então é isso. Se vocês quiserem também, não se esqueça que vocês podem tirar essa opção aqui de requerer a versão 2. Vocês podem mudar para a versão
1, tá? Vocês podem mudar aqui direto para a versão 1, pode pedir coisas para ele, explicar para ele o que é na versão 1. O que vocês precisarem, vocês podem estar utilizando aqui a inteligência artificial dentro do próprio editor de código, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, se precisar de algum suporte, de repente algum serviço, alguma coisa específica, me chame aí nas redes sociais, nos contatos que eu deixo na descrição dos vídeos. É isso, galera. Obrigado. Fui.